Uma excelente noite para você. Mais uma vez juntos para a glória de Deus. Quarta-feira, dia de adorarmos o Senhor, como todos os dias da semana. Amém? Mas o bom é que tanto quarta como domingo nós podemos estar juntos, ainda que separados, estarmos juntos, conectados na presença do Senhor, neste culto de louvor e adoração, culto de oração também. Eu quero informar aos irmãos que amanhã terei uma reunião para tratar, né, dos termos do reinício dos cultos presenciais. Deus nos abençoe para que, né, aos poucos nós possamos conseguir, né, chegar àquilo que era antes, né? Podemos estar todos juntos no culto, né, agradecendo a Deus, manifestando a nossa adoração, o nosso louvor e também o nosso amor e calor humano uns para com os outros, como irmãos em Cristo, como amigos que somos. Bem, eu quero dar início a este culto orando ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus, pedindo ao Papai do céu que ministre sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Deus vivo, a tua graça, Pai, ela nos é suficiente, rompendo, ó Deus, todas as barreiras. Muito bem, deu uma queda, né, na nossa transmissão, mas eu quero agradecer a Deus. Estávamos no meio da oração. Eu quero continuar orando. Estava falando com Deus, quero dar prosseguimento. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, nós queremos manifestar nossa gratidão, nosso amor, o nosso apreço pela pessoa do Senhor, reconhecendo, Pai, a tua soberania sobre tudo e sobre todos. Ajuda-nos, Pai, a desenvolvermos, Pai, diante do Senhor como servos que possam, com autenticidade, com presteza, com carinho, com alegria, estar buscando o Senhor, estar movendo-se na direção exata da vontade boa, perfeita e agradável tua, Senhor.
Deus, alcança nesta hora todas as pessoas que adentraram, ó Deus, nesta rede, buscando algo e que ela possa alcançar, sim, o milagre do Senhor, a bênção do Senhor, a manifestação daquilo que vai suprir sua vida. Deus Todo-Poderoso, toma o nosso país num tempo de crise, nós retiramos a nossa preocupação de sobre a nossa vida e lançamos toda a nossa ansiedade no Senhor, que tem capacidade para gestar todas as coisas, no Senhor que tem nas mãos a soberania sobre tudo. Nós descansamos, Pai, estas questões conflituosas nos braços do Senhor, porque sabemos, temos plena certeza de que o Senhor tem todo o poder para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Abençoe a nossa nação, abençoe os nossos governantes, abençoe todas as ações por eles executadas, para que possamos, Pai, ser abençoados, para que o povo possa ser abençoado, para que vivamos, ó Deus, mesmo num momento tenso, um tempo mais ameno, mais próspero. Nos ajude, Pai. Eu quero te pedir que a tua mão opere maravilhosamente, que o teu filho possa receber a promessa da tua palavra que diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Que, ó Deus, os teus filhos sejam guardados, que o nosso povo seja abençoado e que nesse tempo de pandemia nós olhemos para o Senhor com olhos de amor e que voltemos o nosso coração ainda mais para Ti. Que, ó Deus, nesse tempo, muitos olhos que talvez estiveram olhando para direções tão diversas, possam focar os seus olhos no Senhor, autor da nossa fé. Abençoa-nos, ó Deus, conduz as nossas vidas. Tome, ó Deus, a necessidade dos teus filhos às tuas mãos e supre, Pai, essa necessidade com o teu poder, porque tu és o Deus da provisão. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o nosso Deus, louvar o nome do nosso Deus. Eu falei antes de orar, né? Nós tivemos uma queda, não sei se deu para salvar, para resgatar, mas amanhã terei uma reunião onde nós estaremos tratando sobre o retorno dos cultos presenciais. Se Deus assim permitir, vamos começar, né, caminhando aí para chegar àquilo que era antes, né, antes dessa pandemia, a nossa comunhão plena. Vamos louvar a Deus. Eu quero passar a palavra para o nosso ministério de louvor. Deus muito abençoe os nossos amados irmãos. Boa noite a todos. Maravilhoso é podermos reunir nesta noite para louvar, para exaltar e para glorificar o nosso Deus. E é muito bom saber que o nosso Deus, Ele é um Deus que não muda. É um Deus que permanece fiel a cada um de nós. E nesta hora eu quero convidar você, juntamente com a sua família na sua casa, a louvarmos esse Deus. E nós vamos começar declarando que Ele é bom. Então daí da sua casa, que você possa cantar conosco essa canção. Declare: Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia
damos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor, a sua misericórdia, a sua fidelidade duram para sempre. E é por esta fidelidade que nós vamos continuar adorando o nosso Deus nesta hora. E eu quero convidar você a cantar conosco nesta hora o hino 25 do nosso inário, Tu és fiel, Senhor. Está com o pastor nesta hora. Aleluia! Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, Ele é fiel e Ele faz e sempre fará tudo para demonstrar ao mundo o seu amor. E é tão real esta palavra, que a palavra do nosso Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra também nos diz em Romanos que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há expressão maior do amor e da fidelidade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agradeço ao Senhor pelo nosso ministério de louvor, por podermos louvar e bendizer o nome desse tão poderoso e amado Rei do céu. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Hoje, quarta-feira, também dia de falar com Deus e dia de receber a sua palavra. Eu quero, então, deixar aqui o meu agradecimento pela sua participação, pela a bênção de saber que
eu estou acompanhado, estou, né, de alguma maneira chegando na sua casa, entrando aí na sua casa, ou pegando uma carona no seu carro, onde você está agora. Eu agradeço muito a Deus por poder fazer companhia a você e estarmos juntos celebrando este culto de louvor. Falar sobre liberdade hoje. Queria pensar com você. Liberdade. Você é livre? De verdade, você é livre? Tem exercido a sua liberdade com sabedoria? Tem conseguido usar essa liberdade? Usufruído dessa liberdade? Você tem certeza da sua liberdade? Conta-se que certo pastor, ele testemunhou um fato dizendo que seu filho, que estava cursando uma faculdade estadual, disse para ele certa vez: pai, eu provavelmente não continuarei exercendo esta fé simples no cristianismo como o senhor após a minha formatura. O pai, então, olhando com tristeza para o filho, disse a ele: este é um privilégio seu, meu filho. Um terrível privilégio. E essa história mostra para nós sobre o privilégio da liberdade. Mas o pai aqui usa uma expressão interessante. Ele diz: este é um privilégio seu, meu filho. Um terrível privilégio. Privilégio falando da liberdade que o filho tinha, que o filho exercia. Mas terrível porque o mau uso da liberdade. Pensar em liberdade. Eu gostaria de ler com você e apresentar para você um versículo lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Quero convidar você, se você tem uma Bíblia, pode fazê-lo, se não, anota aí os textos, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A palavra do nosso Deus vai dizer-nos assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Amém? Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Santo e Eterno, mais uma vez eu coloco as vidas que estão conosco nesta caminhada de aprendizado, de crescimento, de glorificação ao Teu nome. Eu coloco estas vidas aos Teus cuidados, pedindo que seja rompida toda barreira que possa tentar impedir todos os ruídos, Pai, externos e internos, que queiram abafar a voz do Teu Espírito. Fala o coração do Teu povo. Ministra essa liberdade da Tua palavra em cada coração e dá-nos alegria, Pai, de experimentar os Teus milagres. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, quero startar aqui 3 afirmativas que o texto ele traz para nós. 3 afirmativas que Paulo ele vai fazer aflorar de uma forma tão significativa. Eu gostaria que você tomasse posse dessas afirmativas e se manifestasse positivamente a elas. A primeira afirmativa: a ausência de Cristo é escravidão. Ele começa esse versículo do capítulo 5, versículo 1, ele começa dizendo: para a liberdade. A ausência de Cristo é, de fato, escravidão. Estar sem Cristo é viver escravo de alguma coisa. Não há dúvida nessa afirmativa. Não há dúvida alguma. Mas todas as pessoas têm o direito de exercer a sua liberdade, ainda que, aos olhos de outro, essa liberdade seja uma falsa liberdade.
Mas todos nós, todas as pessoas, sem exceção, têm isso da parte de Deus, liberdade de exercer a sua liberdade. Não é assim? Mesmo que essa liberdade venha trazer prejuízos para a pessoa. Você está me entendendo? Amém. Então, escuta só. Por exemplo, a liberdade de alguns, hoje, no cenário, que buscam, talvez, a liberação das drogas. Um exemplo. Exercer uma expressão de exercer a liberdade? Sim. Mas a pessoa que é usuário de entorpecente, de drogas, ele é livre? Não. É o uso da liberdade? Sim. Mas uma liberdade que aprisiona. Uma liberdade que aprisiona. Não existe liberdade na conduta humana fora da ação divina. Então é importante observar se de fato você é livre, ou se a liberdade que você exerce te escravizou. Não estou falando aqui apenas de coisas pequenas. Nós podemos fazer algumas mudanças na nossa vida, deixar vícios, isso independente de uma questão religiosa, independente de uma ação divina. Você pode alcançar algumas mudanças na sua vida pela força da sua vontade, com certeza, sem dúvida alguma. Mas Paulo aqui, ele está falando sobre libertação, e uma libertação que vai muito além daquilo que o homem tem capacidade de exercer, capacidade de agir. Por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, eu quero ler os 3 primeiros versículos, mas quero ler um de cada vez para que você entenda o que Paulo está falando aqui. Paulo cita a escravidão humana sem a presença de Jesus. Como o homem é escravo, como ele não possui liberdade fora de Cristo. A nossa liberdade, a expressão real de liberdade, ela só é exercida na pessoa de Jesus. Versículo 1 de Efésios 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele vos deu vida. A ausência de Cristo é morte. Ele vos deu vida. Ninguém precisa receber algo que já tem. Escuta isso, entende isso? Deus não estaria dizendo que Cristo, ele deu vida para alguém que já estivesse com a vida, para alguém que já estivesse vivo. Então, ele vos deu vida porque sem Cristo estáveis mortos. Porque antes de Cristo nós estávamos mortos. A ausência de Cristo, ela revela a morte no ser humano. 1 João, capítulo 5, versículo 12, a palavra vai expandir, ampliar aí a nossa capacidade de visão. Ela vai dizer para nós aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Simples assim. Quem tem o Filho, Jesus, tem a vida. E quem não tem o Filho, não tem a vida. Ou seja, onde Jesus não está, a morte impera. A morte é estabelecida aqui, como diz Paulo, no versículo 1, pelo pecado e pelos delitos. Ele diz aqui, pelos delitos e pecados. Então, nós concluímos nesse versículo 1, estamos escravizados na morte. Se fazemos parte desse contexto aqui, porque ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, antes de Cristo, na ausência de Cristo, estávamos escravizados na morte. Não éramos livres. Não havia liberdade. Então, na ausência de Cristo, não há liberdade. Olha, segundo versículo, capítulo 2 de Efésios, versículo 2, diz assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
Aqui o texto vai falar que aqueles que estavam mortos, nos seus delitos e pecados, eles andavam outrora, né? Agora Cristo deu vida, a chegada de Jesus os libertou da morte, traz libertação, mas outrora eles seguiam um direcionamento que os identificava diante de Deus como filhos desobedientes. Ele diz aqui, nos quais andávamos noutrora, no curso deste mundo, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência, influenciados por um espírito aqui que não é um espírito divino, e um espírito que leva, conduz o homem à desobediência a Deus. Ele está dizendo, então, estávamos escravizados no mundo antes de Cristo, andávamos nos nossos pensamentos, aquilo que desejávamos, fazíamos, andávamos totalmente desviados da verdade, relativizando a vida e a verdade. Estávamos escravizados antes de Cristo pelo mundo e éramos escravos e não livres. Então a ausência de Jesus, ela exclui liberdade, ela traduz escravidão, porque já vimos aqui, o homem sem Jesus é escravo da morte e é escravo do mundo. Mas o versículo 3 de Efésios 2 ainda diz assim, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, fazíamos a vontade da nossa carne. As obras da carne nos impedem de entrar no reino do céu. Se nós fazemos a obra da carne, então, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Diz a palavra. Escuta mais. O texto disse aí, você ouviu. Está aí, talvez, no cantinho da tela. Olha, escuta. Seguiam os pensamentos. Nós seguimos o nosso pensamento. E a Bíblia vai dizer lá em Isaías que os nossos pensamentos são menores. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, diz o Senhor. Ou seja, nós andávamos por nós mesmos, pela nossa vontade, pelos nossos sentimentos. E quão errado trazia a nossa conduta, quão errada era. Não são os nossos pensamentos que devem conduzir os nossos passos. Não havia liberdade. Nós estávamos, então, escravizados pela nossa carne. Não éramos livres. Resumindo, a ausência de Jesus é escravidão. Escravidão pelo pecado, pela carne, pelo mundo. Um filósofo chamado Cícero, inteligentemente disse assim, ninguém tem a obrigação de obedecer aquele que não tem o direito de mandar. Maravilhoso pensamento, não é verdade? Ninguém tem a obrigação de obedecer aquele que não tem o direito de mandar. Fiquei meditando nesse pensamento e eu digo para você, não dê à sua carne, não dê ao mundo, não dê ao diabo a oportunidade de ser senhor sobre a sua vida. Não permita que eles mandem em você, porque não foi o mundo, o diabo ou a sua carne que trouxe você à vida, ou que exerce a manutenção sobre a mesma. É Deus. Você é originário de Deus. Deus te deu a vida e Ele mantém essa vida. Então, não deixe que o mundo, que a carne e que o inimigo da sua alma seja senhor sobre a sua vida, tá? Muito bem, escuta mais. Segunda perspectiva para o seu pensamento, para o seu coração. A presença de Cristo é liberdade. Se falamos que a ausência
que a ausência de Cristo é escravidão, é lógico que então o contrário é real, né? A presença de Cristo é liberdade. Mas eu quero enfatizar isso porque Paulo enfatiza. Ele diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Muitos gritaram, né? Liberdade, liberdade. Mas para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo se revelou para trazer liberdade a nós. Aleluia! O inimigo, a morte, o mundo, eles nunca serão vencidos pela força de vontade humana. O pecado, o inimigo e o mundo nunca será vencido por você por força de vontade. Você precisa da pessoa de Jesus. A Bíblia vai dizer-nos lá em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por que o texto diz para nós, verdadeiramente sereis livres? Por que você pensa que o texto diz isso? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque tem muita gente iludida com uma falsa liberdade, pensando que vive em liberdade e está acorrentado, está enjaulado, enclausurado, amarrado. Como você está? Talvez sorrindo, mas por dentro chorando. Talvez dando ar de liberdade, mas se sentindo preso. E Deus te fala nessa noite, liberdade só em Cristo. Liberte-se nele. Ele tem liberdade para a sua vida. A liberdade de Cristo faz livres, faz-nos livres. Para quê? Para que a vontade do Senhor ela seja vivida em nossa vida. Para que ela seja aceita por nós. Somos livres em Cristo para sobrepujar os ardentes assédios do Satanás. Somos livres para dar uma resposta negativa à nossa carne que vem tentando se assenhorar sobre nós. Nós precisamos olhar para Cristo como o Senhor da nossa liberdade, porque Ele é a própria liberdade, a liberdade que veio para abolir a escravidão do pecado e da morte eterna, que reinava sobre a nossa vida. Queridos, terceiro entendimento para o seu coração nesta noite, para fechar essa palavra, para te abençoar ainda mais. A manutenção da liberdade é nossa responsabilidade. Eu quero que você tome isso nas mãos, tá? Porque, olha, a ausência de Cristo, se você ainda não tem Cristo como Senhor da sua vida, você pode me dizer o que você quiser, mas você ainda não é livre, ainda não alcançou liberdade. Se você tem Cristo, então essa liberdade é plena. Porque só em Jesus você é livre. Só em Jesus há liberdade. Mas se você já tem essa liberdade, aleluia, glória a Deus, você precisa fazer a manutenção dessa liberdade. Você precisa sustentar essa liberdade. Como? Olha, o texto nos diz assim, né? Gálatas capítulo 5, primeiro versículo que começou essa fala. Lembra lá? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele está falando aqui, olha, permanecer. A palavra-chave aqui é permanecer. E ele está falando, permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo. Ou seja, você já esteve lá. Você já esteve caído. Você já esteve longe de Cristo. Já esteve morto nos seus delitos e pecados. E Ele veio e te deu vida. E uma vez que Ele te deu vida, permaneça na vida. Mantenha a sua liberdade. Ele está dizendo, permaneceis, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A palavra jugo é exatamente o que vem à mente da gente. Quando
Eu me lembro do jugo que era aquela canga colocada sobre animais para puxar, por exemplo, um carro. O jugo impedia o animal de fazer o que ele queria. Ele estava obrigatoriamente, necessariamente posto ali para uma função definida. Onde o Senhor quisesse, o dono quisesse, ele tinha que ir. O jugo o mantinha na posição. O jugo o escravizava a uma única posição, a um único movimento. Deus quebrou o jugo de sobre nós, amém? Cristo quebrou o jugo de sobre nós. E aquilo que era pesado, ele levou sobre si na cruz do Calvário. A palavra-chave aqui é permanecer. Não coloca sobre você jugo novamente. Receba a libertação em Cristo se você ainda não tem. Se os jugos do mundo, de Satanás, da sua carne, estão sobre os teus ombros, te escravizando, recebe agora em Cristo Jesus a tua libertação. Mas se você já recebeu essa libertação na pessoa de Cristo e tem permitido que estes jugos, que estes pesos continuem impedindo a sua caminhada na carreira que Ele propôs para você, se isso está acontecendo, entrega agora a tua vida nas mãos dEle. Renuncia aos prazeres da tua carne. Medita na palavra do Senhor, porque Paulo aqui está incomodado com o desperdício que os Gálatas estão fazendo da graça que Deus enviou a eles. Chega um ponto que Paulo vai dizer aos Gálatas: como que passou de vocês, como vocês passaram tão depressa do evangelho para o anátema? Como vocês fizeram isso? Como vocês puderam abandonar a graça? Como vocês puderam perder a alegria da salvação? A palavra está nos dizendo, Paulo dizendo a nós: eu não vejo em você, Paulo está dizendo aos Gálatas, eu não vejo em vocês as marcas da liberdade de Cristo na conduta diária. Eu não vejo em vocês a marca da libertação de Cristo na postura de vocês diante das crises, diante dos problemas, diante das alegrias, muitas vezes. Porque tem gente que na alegria extrapola, esquece quem é Deus, esquece de quem Ele é, e cai na folia e cai na farra. E Deus está falando, incomodando Paulo: vocês foram livres, porém eu não vejo estas marcas em vocês. Porque vocês estão se deixando novamente aprisionar pela escravidão que o mundo, que Satanás e que a sua carne proporciona. Paulo está perplexo e ele vai dizer, mais para frente, nós lemos o primeiro versículo do capítulo 5, lá no versículo 13 ele vai dizer ainda assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Paulo está dizendo aqui, então, você foi chamado à liberdade. E não é chamado à liberdade aquele que está livre. É chamado à liberdade aquele que está preso. Você estava preso, foi chamado à liberdade. Mas não dê agora, em nome dessa liberdade, ocasião para a sua carne. Não chame de liberdade e não amplie essa liberdade de tal maneira para você talvez fazer como o menino da ilustração. Pai, eu acredito que após encerrar os meus estudos, eu não queira mais seguir essa fé simples do Senhor. Um terrível privilégio. Privilégio, liberdade, liberdade, libertação, liberdade para escolher. Terrível, amar, escolha dentro da liberdade. Escuta aqui, a libertação em Cristo é real?
porém a manutenção dela é responsabilidade sua. Você precisa manutenir a sua liberdade. Ele te tirou do império, do domínio, da morte, do mundo, de Satanás. Jesus, pela sua libertação, te tirou desse domínio, né? Ele arrancou você do império das trevas, lembra lá o texto? Ele te transportou do império das trevas para a maravilhosa luz. Ele transportou, ou seja, te libertou do império das trevas, da sua carne, do mundo, de Satanás. Mas a responsabilidade de manter essa liberdade é sua. Sabe por quê? Escuta só. Ele tirou tudo de você. Tirou. Amém. Mas aquilo que você deixou, aquelas questões que você pode hoje dizer, eu sou ex, e aí você nomeia, eu já fiz isso e fiz aquilo, só que aquelas coisas que você já fez, continuam lá, no mesmo lugar. E assim como você deixou, se você não tiver cuidado, se você não tomar cuidado, não permanecer na liberdade de Cristo, você vai pegar de volta todas aquelas coisas. Daí a pouco, está fazendo as mesmas borrachices de outrora. Por isso que Jesus disse que se nós varremos a casa, limpamos a casa, mas se essa casa ela estiver desocupada, o espírito que saiu, ele volta e traz mais 7 espíritos imundos. E o estado deste homem será pior a partir de agora. Ou seja, não deixe a sua casa desocupada. Você é templo do Espírito Santo de Deus, então permita que ele haja em você. Não adianta dizer que eu sou morada do Espírito, mas Espírito de quem? A pergunta que precisamos fazer, certo? Então, cuidado. Sem Jesus não existe liberdade. Liberdade autêntica, genuína, só em Jesus. E a manutenção dessa liberdade é responsabilidade sua. George Bernard Shaw, um dramaturgo, ele diz o seguinte, olha que frase interessante: liberdade significa responsabilidade, e por isso é por isso que tanta gente tem medo dela. E é verdade. Pensa comigo. Por exemplo, um jovem ele tem desejo de conquistar a sua liberdade profissional. Mas quando ele é confrontado com os desafios, ele é confrontado com muito estudo que ele terá que ter, né? Quando ele é confrontado com o tempo, muito tempo que ele vai ter que investir. Quando ele é confrontado com toda a responsabilidade que ele vai ter que exercer, com todo o preço que ele vai ter que pagar, geralmente a maioria faz o quê? Assume a síndrome de Zeca Pagodinho. Como é que é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é a experiência de milhões. Infelizmente, é verdade. Por quê? Porque é muito mais fácil nós abrirmos mãos de coisas maravilhosas para nós do que pagar o preço, do que nos esforçarmos, do que ter que me desdobrar para alcançar. Vai ser bom lá, amém, vai ser maravilhoso, mas eu não tenho desejo de pagar o preço agora. Você está entendendo isso? E Deus está te dizendo, filho, paga o preço. Paga o preço. Olha, busca, faz a diferença, porque a bênção é sua. Não deixa a vida te levar, não. Leva a vida para o altar do Senhor, porque Ele tem bênção para a tua vida. Escuta, mãe. Tenha coragem para exercer sua liberdade em Cristo. Tenha coragem, não seja covarde, não. Seja covarde, não. Não se mostre acovardado diante das questões. Não deixe que nada te acorrente e te engesse.
Coloca a tua vida no altar. Deus te fala nessa noite. Você tem total liberdade nele, de aprofundar sua intimidade, de crescer em oração, de ser um homem de santidade, um jovem, uma jovem, um adolescente. Você tem capacidade em Deus para crescer, para ser um instrumento, para ser uma vida cheia do Espírito Santo, para ser fogo puro em nome de Jesus. Você tem oportunidade de crescer, de ser bênção, talvez para o seu país, talvez na ciência, talvez na indústria. Você tem como ser bênção em todas as áreas, mas principalmente ser bênção no reino. Você tem essa oportunidade, mas você tem que pagar o preço. Manutenir essa liberdade é gestar ela de forma a colocar-se na dependência diária de Deus. E isso é sabedoria. E isso é bom uso da liberdade. Você pode também, em contrapartida, fazer o contrário. Porque a liberdade que nós temos no Senhor é tão real que você tem liberdade até mesmo para pecar. Deus, ele não te inibe. Deus, ele não cerceia a sua liberdade. Então você é livre até para pecar. Por isso Paulo está te aconselhando, olha, permanecer firme na liberdade que Cristo conquistou para você. Permaneça firme em o nome de Jesus, porque você é livre até para pecar, para ter uma vida espiritual relaxada, para ser um crente apenas nominal. Você tem essa liberdade, mas Deus está te dizendo que em Jesus você terá uma nova perspectiva. E eu quero pensar com você, para terminar, para fechar aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. A palavra vai dizer-nos assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então Paulo está dizendo aqui, todas as coisas me são lícitas. Ele está dizendo, minha liberdade não é cerceada por nada que existe nesse mundo. Eu posso todas as coisas. Posso. Eu não vivo oprimido debaixo de uma cartilha que diz pode, não pode, pode, não pode. Eu não estou debaixo dessa cartilha, estou acima dela. Aleluia. Mas ele vai dizer assim em contrapartida, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, Paulo está dizendo o bom uso da liberdade. A liberdade real é você saber que você pode todas as coisas, mas você optar por aquilo que é conveniente. Conveniente aos olhos de Deus, conveniente para uma vida sadia no espírito, conveniente para uma vida que vá agradar aos olhos do Pai. Isso é conveniência, uma consciência cristocêntrica que é forjada em nós. A bússola que vai direcionar os nossos passos para o norte de Deus. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Amém? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas para você que fala assim, mas todas as coisas, mas até isso, talvez você falou depois que eu tinha lido, né? Mas Paulo, ele vai falar novamente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele vai repetir para você. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa nesse todas, eu esqueci disso. Será que isso também eu posso? Pode. Então acrescenta aí, porque ele fala a segunda vez. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, ele está dizendo, olha, a nossa liberdade em Cristo engloba tudo. Tudo que você pensar. Eu posso? Pode. Eu posso? Pode. Se você entende a palavra e está vivendo a liberdade em Cristo, você vai pegar essa segunda parte que diz também, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, a liberdade de Cristo, ela te dá condição de escolher o que é melhor para você. E
melhor do que isso ainda, ela faz com que você tenha domínio sobre você mesmo, tá? Por quê? Porque habita em você aquele que é maior do que o que está no mundo. Habita em você o Espírito Santo de Deus, e um dos frutos, uma partícula do fruto do Espírito, tá? Que é o domínio próprio. Então você aprende a se dominar. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque eu não estou dominado pelos meus pensamentos, não estou dominado pela minha vontade, não estou dominado pelo mundo, não estou dominado pelo diabo, mas eu sou livre e eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Amém? Glória a Deus. Então isso é liberdade. Isso é liberdade. Jesus tem liberdade real para você. E Ele quer te abençoar com liberdade. E eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar pela sua vida, entendendo que você é livre e quer permanecer nessa liberdade, quer se fortalecer nessa liberdade, quer manter-se firme nessa liberdade, para que você viva todos os seus dias vitoriosamente na presença do Senhor. Eu quero orar por você também, que talvez se veja aprisionado em alguma coisa e diga: eu não consigo me libertar dessa questão. Mas nessa hora, amém? Você acredita? Você tem fé? Coloca a sua fé no Senhor. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então coloca a tua fé no Senhor agora. Coloca a tua fé no Senhor. Porque Ele vai te libertar agora de todas as amarras. Ele vai quebrar o jugo de Satanás, porque Satanás não tem poder sobre Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio para quebrar e destruir todas as obras do diabo. Então eu quero orar pela sua vida, pela libertação da sua vida, pela libertação daquela pessoa que você ama, pela libertação da sua família, pela libertação financeira. Quero orar pela sua vida, pela libertação de enfermidade, mas principalmente pela libertação espiritual. Porque você precisa ir para o céu. Você precisa ir para o céu. Então eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por milhões de almas, Pai, que têm prazer no Senhor, que já experimentaram a liberdade que há em Cristo Jesus, que foram libertas pela manifestação do Teu Filho, ó Deus. Eu quero agradecer por estas vidas e orar por cada servo Teu, por cada serva do Senhor, que cada um possa exercer a sua liberdade com firmeza, que possa praticar essa liberdade a ponto de que o mundo veja a Tua glória nas ações, nas palavras destas vidas. Deus Todo-Poderoso, orienta o Teu povo para que exerça e pratique essa liberdade, para que permaneça nessa liberdade. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, Espírito de fortaleza do Senhor sobre a vida dos Teus servos, porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida da Tua igreja, para viver esses dias maus de forma vitoriosa, para viver esses dias antagônicos de forma a levantar-se a cabeça e olhar para o céu e não para a terra. Deus Todo-Poderoso, eu quero ministrar a Tua bênção sobre a Tua igreja, força, poder do Senhor, ousadia do Teu Espírito sobre o Teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu quero ministrar também nesta hora, Pai, cura, libertação, força, fé, firmeza, salvação, em o nome de Jesus, sobre a vida desta pessoa, Pai, que agora reconhece no coração que está ainda aprisionado, que está escravizado, que ainda não foi liberto, que está debaixo de jugo, que está oprimido. Eu quero, em o nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, ministrar cura, ministrar liberdade, ministrar paz, tranquilidade. Nesta hora, Deus, em o nome de Cristo, Pai, que tudo aquilo que o inimigo colocou, o inimigo tentou, que o inimigo até mesmo realizou, seja desfeito agora para a glória do Senhor.
em o nome de Jesus. Ministrada está a tua bênção sobre o povo que recebe, no nome de Jesus. E é o contrário, Pai, de tudo aquilo que o inimigo queria, é realizado nesta hora, para a glória do Senhor e pelo poder do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Recebe a tua bênção aí. Pensa na liberdade, tá? E que não seja uma liberdade passageira, uma liberdade desse mundo, mas a liberdade de Cristo Jesus. Amém? Frase para hoje. Escuta aí e anota no seu coração. É melhor assumir a responsabilidade de exercer a liberdade em Cristo do que se acomodar na escravidão do inimigo. Repetindo para você, é melhor assumir a responsabilidade de exercer a liberdade em Cristo do que se acomodar na escravidão do inimigo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Durante essa semana estaremos entrando em contato com os irmãos para as novas, em nome de Jesus, né? As novas sobre os nossos cultos presenciais, o retorno, como será, e as informações serão dadas em nome de Cristo. Uma ótima noite, uma ótima semana, até domingo, se assim Deus nos permitir. Um beijo no seu coração. A paz do Senhor.